Então, a adolescência é uma fase bastante delicada, uma fase que necessita, assim, de um olhar cuidadoso, de uma escuta mais generosa, e eles pedem ajuda, né? Eles pedem, às vezes a ajuda não está clara para a gente, por isso que os pais precisam observar mais. Mas são, sem dúvida, as pessoas, né? Aí é o período do desenvolvimento, talvez, que a gente realmente tenha que ficar um pouco mais atento. A geração do quarto são os nossos jovens que estão carentes de atenção, que estão carentes de afeto, que estão carentes de uma escuta mais cuidadosa, de um olhar mais cuidadoso, né? Então, nem sempre estar dentro do quarto ali jogando é saudável. É preciso olhar para isso. E isso é uma preocupação que nós estamos assim, tendo bastante. A depressão é uma doença, ela precisa ser compreendida dessa forma. Então, essa ideia de que a depressão é uma frescura, que é falta de trabalho, isso só vem prejudicar, inclusive, o tratamento. Então, ela é uma doença e ela precisa, né, as pessoas que têm sintomas de uma depressão, caracteriza-se dentro dessa psicopatologia, elas precisam de ajuda médica e psicoterápica. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Sede Demais. E hoje o nosso tema é depressão na adolescência. Quando eu penso na minha adolescência, eu tenho 42 anos, e nas referências que eu tenho sobre depressão, eu tenho de memória algumas frases: depressão é frescura, é falta de trabalho, já ouvi coisas assim. Eu lembro muito disso. É só dar um terreno para carpinar que isso passa. Né? Então, olha que loucura. Eu cresci entendendo que depressão não era algo verdadeiro. Era algo que a pessoa sentia, mas que vinha de um departamento que não era fisiológico, que não era natural. E hoje falar da depressão na adolescência, porque naquela época eu ouvia sobre a depressão, mas jamais com crianças e adolescentes. A depressão ela era algo que a gente remetia para uma pessoa mais velha, né? Um adulto. E hoje a gente está aqui para falar de depressão na adolescência, quando antes a gente julgava que era fase só da alegria. E quem vai falar sobre tudo isso com a gente é a psicóloga e a neuropsicóloga Adriana Rosa Silva. Seja bem-vinda. Obrigada, Elaine. Te ouvindo, Elaine, eu acho que tem duas questões. Realmente, a depressão sempre foi vista dessa forma. Até hoje, ela ainda é, tristemente falando. E a própria adolescência, né? O conceito de adolescência mudou muito. Porque antes a gente tinha muito aquele estigma, né? Adolescente é aborrecente. E hoje, antes de falar da depressão, antes de falar, né, de uma psicopatologia tão grave, a gente precisa rever um pouco esse conceito. O que é adolescência? Quem são os nossos adolescentes hoje? Porque você falou que você tem 42, né? Então eu vou falar a minha idade também. Fala. Eu tenho 46, e aí eu fico pensando muitas vezes, né? Eu tenho um filho adolescente de 18 anos, e aí eu me questiono como foi realmente a minha adolescência comparada com a adolescência do meu filho hoje, dos meus pacientes. E foi diferente, mas com muitas características também parecidas. Então, acho que para falar desse tema hoje, a gente tem que antes falar um pouquinho do que é a adolescência, da concepção e quem são esses nossos adolescentes que nós temos, que assim, né, que na verdade nós temos que olhar com muito cuidado. Mas antes de tudo isso, fala um pouquinho de você, Dri, se apresenta. Eu gostaria de falar aqui hoje nessa mesa. Eu, Elaine, estou muito feliz. É uma honra, porque a Adriana, antes de ser uma pessoa que faz uma contribuição social muito grande, porque quando a gente cuida da saúde emocional, a gente está fazendo uma contribuição social. Ela foi uma pessoa muito importante na minha carreira. A Elaine também foi na minha. Nós Não só na carreira, mas na formação aí do meu filho, né? Foi professora dele. Isso, Que honra. Isso, terceiro ano ele estava. Exatamente, 8 aninhos, o exatamente. Arthur. Só há 10 anos atrás, Elaine. E nós somos professoras, somos educadoras com muito orgulho, Sim, né, sim. Dri? Uhum. E eu fui para coordenação escolar e antes de ir para coordenação, a Adriana, ela assumia esse posto no colégio que eu fui trabalhar.
E durante um ano, ela me ajudou uma vez por semana para que eu pudesse entender, aprender, e isso fez muita diferença no meu trabalho posteriormente. Ai, Tem muito dessa gentileza. ai, que Então, bom. hoje eu estou aqui muito feliz além de profissional, enquanto pessoa. E acho que fui uma boa educadora, né? Porque a Elaine arrasou no período que ela estava ali assumindo o colégio e trabalhando para que o melhor fosse feito, né, Elaine? E assim, muito grata também pelo convite, né? Uma honra estar aqui também conversando com você, né? Numa outra fase da sua vida profissional, né? Pessoal. E poder saber que o que mais de valor temos nessa vida são as sementes que nós espalhamos. Então, eu espero realmente ter espalhado aí sementinhas, né, em você, assim como você espalhou e espalha muitos, e como, né, sem dúvida faz parte aí da formação do meu filho, né, que eu tenho muito orgulho. Tá bom? Obrigada pelo convite. Mas assim, então eu sou Adriana, conhecida como Dri por muitos, né? Até pelos meus pacientes, eles já têm essa intimidade pelos pais. Sou muito grata, né, a todas as crianças e adolescentes, né, que eu pude colaborar, o que eu não pude, né, também eu espero sempre poder, mas às vezes a gente também acaba não conseguindo fazer aquilo que nós gostaríamos. Independente disso, eu sempre aprendi muito com eles e agradecer especialmente aos pais que confiam no meu trabalho, mas principalmente a eles, as crianças e hoje os adolescentes. Então, eu sou terapeuta familiar, também com uma formação em educação parental, porque acredito muito que a família é o nosso grande núcleo de acompanhamento, né? Então, hoje eu atendo crianças, atendo adolescentes, mas eu atendo as famílias dessas crianças, desses adolescentes, por entender que eles também, né, precisam de ajuda. Eu sempre digo, Elaine, que se os pais erram, e erram mesmo. Como mãe, eu também errei muitas vezes, ainda erro, mas nós estamos com a tentativa, na tentativa de acertarmos, Uhum, né? Então, na sim. maioria das vezes, os erros são tentativas para poder acertar. Só que, como nós estudamos muito, os pais também estudam, né? Os pais também precisam hoje buscar a formação, né? Buscar ali recursos que eles ainda não têm, né? Porque cada filho é um filho, as demandas são diferentes, então quando a gente olha lá para as minhas necessidades da adolescência, eu vejo muita coisa parecida, mas as demandas eram outras, então o contexto mudou, a gente precisa rever isso também. Uhum. E aí é isso, então eu sou a Adriana, psicóloga, neuropsicóloga, mãe do Arthur, esposa do Toninho, e uma pessoa feliz e grata, né, por tudo que eu tenho e pelas parcerias que Deus me permite. Idri, por que o interesse pela adolescência? Bom, primeiro porque as minhas crianças cresceram, né? Eu sempre digo isso. E o meu filho cresceu, né? E eu tive, sim, uma adolescência muito difícil. Meus pais são pessoas que eu também só agradeço, mas que hoje bastante questionáveis em algumas atitudes que me fizeram refletir sobre a necessidade de ajudar os pais de adolescente, né? Eu tenho certeza que eles fizeram achando que estavam fazendo melhor, mas muitas coisas ficaram nesse período da adolescência, né? E eu gosto daquela frase: o que acontece na infância não fica só na infância, que eu pude ressignificar só depois, né? Com a oportunidade de fazer terapia. E aí, quando minhas crianças começaram a crescer, porque antes, até um tempo, eu também tinha um preconceito em relação à adolescência. Então, eu dizia: eu vou atender até o segundo, terceiro, quarto, quinto ano, gente. Não vou atender crianças mais velhas. Isso não foi possível. Primeiro, porque eles cresceram, a demanda começou a aparecer e o meu filho começou a crescer. E aí eu comecei a ver os desafios da adolescência também como mãe, não só como profissional. E fui estudar e me apaixonei. Então, né, hoje eu sou terapeuta, né, da infância e da adolescência e eu gosto muito de atender adolescente. Isso foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos. Uhum, E sinto a necessidade de ajudar os pais de adolescentes para que eles possam ajudar e compreender melhor seus filhos. uhum. Então, o interesse partiu daí mesmo, de uma questão pessoal e profissional. E eu acho que para a gente poder falar da depressão na adolescência, a gente poderia explicar o que é a depressão.
Uhum, né? O uhum. que é depressão? O que era estar depressivo? A depressão é uma doença, ela precisa ser compreendida dessa forma. Então, essa ideia de que a depressão é uma frescura, que é falta de trabalho, isso só vem prejudicar, inclusive, o tratamento. Então, ela é uma doença e ela precisa, né? As pessoas que têm sintomas de uma depressão, caracteriza-se dentro dessa psicopatologia, elas precisam de ajuda médica e psicoterápica. Então, elas precisam de uma orientação específica e de um cuidado que eu digo, na maioria das vezes, medicamentoso. Então, a depressão é uma doença, é um transtorno e ela precisa ser vista dessa forma, né? Quebrando esses estigmas que nós temos de que a geração do mimimi, né? Aquela coisa, é Sim. frescura, não sei o quê, não, né? Falta mesmo o que fazer. Gente, é sério, né? Hoje nós acordamos com uma notícia triste na cidade, uma pessoa que acabou tirando a sua própria vida, né? E aí a gente para pensar, né? O que faltou? Que cuidado faltou, né? Que olhar mais direcionado. Então, a gente tem que olhar para isso. E a adolescência é uma fase, sim, né? Eu não sei se a gente vai poder falar um pouco mais, Elaine, Isso, sim, da vamos fase da explicar o adolescência. que é adolescência, né? A gente já entendeu o que é Isso. depressão. E o Uhum. que é ser adolescente, esta fase da adolescência. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, a gente usa muito o termo, né? Fase de adolescência. Esses dias eu estava num congresso e um ebiatra, né? Ele é famoso aí nas redes sociais, inclusive porque os adolescentes o seguem bastante. E ele disse: gente, fase é de lua, tá? Não, fase tem a lua. A adolescência é um período do desenvolvimento, um período extremamente importante e complexo. Então, vamos imaginar, né? Nós temos uma criança e nós temos aí um adulto. São as duas fases, a que antecede e a que vem posterior à adolescência. Nesse período, né, há uma transformação a nível neurobiológico, a nível de estruturas cerebrais. Aquela ideia de que o hormônio é culpado de tudo, Elaine, né? Os hormônios realmente sofrem significativas alterações ali, mas ele não é o culpado de tudo. As mudanças são a nível neurobiológico, sociais e emocionais. Então, é uma fase, né? Usando aí novamente o termo, mas é um período extremamente importante. E ao mesmo tempo que é importante, ele é complexo. Então, quando um adolescente chega na clínica, eu tenho que ver que ele está passando por muitas mudanças que não é só difícil para o pai e para a mãe, principalmente para eles. Uma fase em que eles mudam as necessidades, né? Até então, os pais, a família, até os 10 anos ali, eram suficientes para acolher determinadas demandas. A partir dos 10, porque hoje a gente fala de adolescência, Elaine, né? Há estudos que falam da adolescência dos 10 aos 24. Esse período, ou seja, ela está começando muito cedo, precocemente, e aí as questões sociais, né, de influência tal, também tem um papel significativo nisso, e ela está terminando tardiamente, né? Como nós tínhamos há pouco tempo atrás. Então, hoje, dos 12 aos 22 anos, é o período da adolescência. E é um período que o cérebro está mudando, né? Há toda uma estrutura. Eu sempre brinco, eu falo, gente, vamos entender que o nosso cérebro ele amadurece de trás para frente. E a última parte que será amadurecida, né, é a da frente, é o córtex pré-frontal. E o que que tá? Mas e aí? E o que que tem no córtex pré-frontal? Uma área responsável pelas funções executivas. O que são funções executivas? Autorregulação da emoção, controle inibitório, flexibilidade, automonitoramento, planejamento, organização. Tudo que os pais se queixam na fase da adolescência. Ele é desorganizado, ele é bagunceiro, ele é super reativo, porque os adolescentes têm uma característica realmente de serem mais reativos, eles são intensos. Agora, é uma fase extremamente linda ao mesmo tempo, Elaine. Então, tem os desafios do adolescente e os desafios da família, dos professores, da sociedade para lidar com eles, existem. Mas é uma fase que pode, ali onde temos, gente, aquilo que é mais belo e que vai depender muito da forma como nós conduzimos o sucesso desse jovem depois na nossa sociedade. Então, eu escrevi eu até ia trazer, acabei esquecendo, mas eu tenho 2 artigos publicados num livro que é da comunidade Encorajando Pais, e um dos artigos, ele tem como título Adolescência sim, aborrecência não.
mais respeito, por favor, né? Então ele traz essa temática e aí também tem outro que fala, né? Tem um adolescente no meu ninho e agora o que que eu faço? Porque realmente nós aprendemos a lidar com essa, né? Com esse novo momento, com esse novo período aí do desenvolvimento do indivíduo. E aí eu trago muito isso, né? A gente precisa quebrar essa ideia de que o adolescente também é só aquele que dá trabalho, é aquele desafiador. Não, gente, na adolescência nós temos questões ali muito importantes. Você sabe, né, Laine? Você já passou com a sua filha, está passando aí. Sim. O quanto é belo quando a gente Sim. consegue olhar para aquilo que os adolescentes têm de positivo. Então, a adolescência é uma fase bastante delicada, uma fase que necessita assim de um olhar cuidadoso, de uma escuta mais generosa, e eles pedem ajuda, né? Eles pedem, às vezes a ajuda não está clara para a gente, por isso que os pais precisam observar mais, mas são, sem dúvida, as pessoas, né? Aí é o período do desenvolvimento, talvez, que a gente realmente tenha que ficar um pouco mais atento em relação a poder ajudá-los, porque na infância a gente tem sim as necessidades básicas, a gente tem as necessidades sociais, emocionais, também temos, né? A gente fala da primeira infância hoje de uma forma assim, com um potencial ali para ser olhado também de uma forma muito singular. E a gente diz isso para os pais: olha, o que acontece na infância não fica só na infância. Então eu sempre brinco com ele: gente, presta atenção aos 6, porque você já vai entender um pouquinho os 16. Por quê? Porque muito do que acontece ali também, os resultados da adolescência serão outros, né? Então a gente olha o desenvolvimento humano, cada fase com o seu desafio. E a primeira infância, sem dúvida, é muito importante. A gente podia marcar um dia só para falar disso, né? Mas a gente sabe que muito do que acontece na adolescência não foi trabalhado lá atrás, e às vezes os pais não se dão conta disso, né? Então, quando eu trabalho com uma criança, com pais, né, de crianças de 6 anos, e da importância deles se frustrarem, teoricamente a gente está preparando esse adolescente para uma possível frustração, né? Então, a questão do suicídio, Elaine, é assustador, né, o suicídio na infância e na adolescência, e na infância também, mas principalmente na adolescência. Né? E aí você fala, poxa, você ouve muito isso também, é frescura, eles querem chamar atenção, né? Olha, realmente existem estudos, né, que mostram que o adolescente não tinha aquela real intenção de se matar. Existem, mas a maioria deles já tem um histórico, muitas vezes de sintomas depressivos, muitas vezes de uma dificuldade social bastante significativa e de comunicação. Então, o suicídio, ele acontece aos poucos, né? A criança vai, o ato em si é o resultado final, mas a gente tem que olhar para isso. E aí eu sempre falo, gente, cuide das nossas crianças para que a gente também possa ter melhores resultados na adolescência. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, né? Não vai acontecer um milagre na adolescência e o seu filho vai se tornar um bom adulto, né? É tudo um cuidado, né? Que a família precisa estar ali amparando, né? Exemplo simples, Elaine. Às vezes, enquanto pais, nós exigimos dos nossos filhos atitudes que não foram construídas. Então, por exemplo, aquela história que eu escuto muito na clínica. Ele deixa a roupa tudo jogado, ele deixa, né, o prato em cima da mesa. Eu falei, gente, mas desde quando vocês estão cobrando isso dele? Né? Desde quando foi trabalhado como uma atitude cooperativa, né? Olha, é importante que você coloque a roupa no cesto, é importante que você... Geralmente isso vai ser cobrado só na adolescência, mas isso é uma coisa que teria que ter sido trabalhado lá atrás. Então, os pais, gente, olha, isso é os pais de crianças, principalmente ali na primeira infância, né? Fiquem atentos no sentido de que as crianças podem sim colaborar muito no nosso contexto familiar. Nunca faça, como diz a Montessori, né? Nunca faça para uma criança o que ela pode fazer sozinha, porque a gente vê muito isso, pais fazendo demais pelas crianças, e daí na adolescência, onde vem realmente os desafios, eles vão ter mais dificuldade. Muito cuidado com as telas. Eu não estou aqui para criticar, porque é uma geração que, inclusive, tem muita coisa boa para nos ensinar. Eu aprendo muito com meu filho e com os meus pacientes, né, em relação à tecnologia. É uma geração muito competente, né? A gente fala que, em termos de hierarquia, os pais sempre estarão aqui, porque a responsabilidade é nossa, né? À medida que eles vão crescendo, a gente se aproxima, né, Elaine? Mas ainda é de nossa responsabilidade. Agora, na tecnologia, eles passaram.
E aprender com eles é algo muito importante, mas traga isso para um contexto saudável. Então, limite em relação à tecnologia. Tudo em excesso faz mal, gente. Se a criança estivesse estudando de 12 horas por dia, isso faria mal para ela também. Imagine ficar na frente da tela do videogame 12 horas. Então, toda a questão do excesso faz mal. Né? Então, isso é uma coisa importante, porque a depressão, muitas vezes, ela fica camuflada mesmo, né? Às vezes a criança é boazinha. Ela ficava só no quarto, nunca me deu trabalho, nunca bebeu, nunca foi de balada. Gente, aí tem o termo, né, Elaine, que acho que a gente tem visto muito hoje, que é a geração do quarto. E essa expressão, ela veio do psicólogo Hugo Monteiro, que eu tive o prazer de estar com ele agora no último congresso de parentalidade, e ele fala que é isso. Quem é a geração do quarto, gente? A geração do quarto são os nossos jovens que estão carentes de atenção, que estão carentes de afeto, que estão carentes de uma escuta mais cuidadosa, de um olhar mais cuidadoso, né? Então, nem sempre estar dentro do quarto, ali, jogando, é saudável. É preciso olhar para isso. E isso é uma preocupação que nós estamos, assim, tendo bastante. Então, a depressão, às vezes, ela está camuflada nessa criança boazinha ou nesse adolescente quietinho que não dá trabalho, porque é isso que aparece às vezes, né? Fala pra gente, Dri, dá algumas dicas de como que a gente pode ficar atento aos sinais que estão mais, tem aqueles sinais que estão mais, né, evidentes, mas os que não estão. Explica pra gente um pouquinho como que a gente percebe que existe uma tristeza que está um pouco diferente. Eu acho que na fase da adolescência, Elaine, uma das questões principais que quando chega na clínica eu identifico que está bem, eu falo, ufa, meio caminho andado, é a questão dos relacionamentos sociais. Ficar atento aos relacionamentos sociais desse adolescente, se tem grupo de amigos, se está saindo, se está feliz, se está praticando um esporte, se chega bravo, mas está interagindo, isso é fundamental. O adolescente, a criança que está muito quieta, ela pode sim estar vivendo um sofrimento bastante significativo e que nós temos que ficar atentos. Então, assim, o adolescente, a prioridade não é a família. Né? A prioridade são os amigos. Então, quando chega na clínica e fala, não, eu tô tudo bem, né? Aquela coisa, opa, então ótimo, então, mas tá mesmo? Nesse segundo livro, eu conto a história de um garoto que a mãe vai assistir um jogo de vôlei, né, dele, e aí eu destaco a importância das relações sociais, de nós ficarmos atentos. E nesse jogo de vôlei, quando ele errava, ele era aplaudido. E aí a mãe achou estranho, né? Ela traz essa demanda para a clínica, né? Como assim, né? É aplaudido, ele errou. E aí ela observa, né? Acho que eu enganei, né? Acho que aconteceu alguma coisa ali no meio e eu não vi. E aí, novamente, ele erra de novo, o saque lá, erra alguns passes e ele é aplaudido. E a mãe se incomoda e no final ela me conta que pergunta para o garoto, né? Um garoto de 16 anos. Filho, né? O que aconteceu? Você está sendo aplaudido quando você erra? E ele diz, mãe, é assim sempre. E aí ela se incomoda mais ainda e fala, como assim sempre, né? E ele fala, eu cansei de falar. Eu já tentei ter atitudes mais agressivas, assim, no sentido de reagir, de dizer, olha, eu não gostei, eu tô chateado. E isso só intensificou. Ele disse, então hoje eu não falo mais nada. E aí ela fala, bom, então eu vou fazer. Se você não vai fazer mais nada, eu vou fazer. E ele, não, você não vai fazer. Porque o que significa a mãe interferindo num relacionamento de garotos de 16 anos? É muito difícil para um adolescente isso. E aí ela fala, poxa, e ela vem com angústia dizendo isso. Uma coisa, isso é bullying. De certa forma, esse menino estava sofrendo ali já por um período práticas de bullying. E ela não tinha identificado isso num contexto de casa, conversando com ele, né? Identificando ali nenhum tipo de o desempenho acadêmico é uma coisa que a gente pode identificar, né? Se cai demais o desempenho acadêmico pode ser uma dica, mas nem sempre é. O que proporcionou ela identificar isso? Ir assistir a uma partida de vôlei, né? Se interessar por aquilo que ele estava fazendo. E aí ela traz a angústia dela, porque nesta partida de vôlei haviam adultos. E aí ela se incomoda ainda mais, né? Porque a gente ainda entende porque que ele até tinha tido uma atitude, mas por que ele não quis mais? Porque isso intensifica. E a gente estuda sobre bullying, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Mas e os adultos que ali estavam? Né? Porque a ideia, Elaine, de olhar para esse adolescente é olhar para aqueles que praticam
o bullying, mas também para aqueles que sofrem o bullying, mas também para aqueles que praticam. Então, os dois ali precisam ser olhados. E a gente sabe que o bullying físico hoje não é tão comum, mas o cyberbullying. Então, quando um adolescente começa a ficar muito quieto, começa a não querer sair, as relações sociais dele estão prejudicadas, muito dentro do quarto, às vezes muito com fone de ouvido, às vezes interfere na alimentação. São situações importantes de serem observadas, né? E a questão da curiosidade, porque os pais muitas vezes, e aí, gente, quando eu falo isso, eu não estou falando para culpabilizar os pais, mas para ajudá-los mesmo, né? Às vezes a gente vai já com julgamento, a gente vai ouvir o filho, a gente faz a pergunta e já sabe qual é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Né? O adolescente está falando e a gente já está assim, o que eu vou falar agora? Né? Isso não é uma escuta de qualidade. A escuta de qualidade é aquela escuta sem julgamento, é aquela escuta que quer entender o porquê dele estar dizendo isso. E eu falo isso, gente, entendendo que eu sou mãe e eu erro também, né? Porque às vezes fala, Sim, nossa, né? Mas não, é uma coisa que, assim, eu comecei a perceber, Elaine, por isso de estudar adolescência, né? Porque eu estava me sentindo também incompetente como mãe. Então, eu comecei a estudar mais. Foi aí que eu comecei a me interessar e ter um olhar diferenciado para eles, né? Inclusive para o meu filho. E aí é isso. Então, assim, são essas questões que a gente tem que olhar. Dentro do quarto, né? A geração do quarto é essa geração que hoje sofre. Né? Então, a pesquisa do Hugo Monteiro fala sobre isso. Ele tem um livro, gente, vale a pena ler, chama Geração do Quarto. Fantástica a pesquisa que ele realizou. E aí ele diz isso, que são adolescentes que querem um cuidado, né? Por mais que seja difícil se aproximar dos adolescentes, eles mandam mensagens de que eles necessitam desse cuidado que vem da família. Né, que vem da família muitas vezes e vem dos amigos, mas às vezes de um jeito muito torto também, né? Então, o cyberbullying é uma prática que acontece muito e isso vai trazer consequências psicológicas e sociais bastante significativas. Então, a gente tem que dar abertura para os nossos filhos, né? Por isso a escuta mais curiosa, né? Um olhar mais cuidadoso, como ele está se vestindo, né? Então, por exemplo, mas ele adora um preto, roupa escura, isso significa alguma coisa? Não. Você vai ver que você olha para um, você vai sair no shopping, você vai ver todos vestidos da mesma cor. Isso não significa nada, mas se uma criança, um adolescente não está comendo, não está tomando banho direito, né? Não está tendo a motivação para paquerar, para namorar, gente, alguma coisa errada tá, porque nessa fase é a fase que eles querem isso, estar bem com o outro. A gente em escola, além da clínica, percebe muito que as crianças até o 5º ano, né, até 10 aninhos, 9, a família está muito presente. A família está participativa. E a partir dali, eu sempre falava, não são as crianças que se afastam, são os pais Exatamente, que Elaine. se afastam das crianças. Então, a gente percebia que diminuía o número de pais presentes na reunião, de pais, que as atividades de lazer, essas crianças já estavam sempre sozinhas. Então, eu acho que a gente vamos incluir nisso, né, enquanto mãe que passou por esse processo, precisou aprender também, porque é um estudo, é um momento de parar e falar o que está acontecendo. Exatamente. O meu filho, até então, ele era uma criança. E eu também tive que aprender a lidar com essa criança. Mas era uma criança que era mais fácil, porque ela tinha em mim a figura dela de exemplo, de vamos fazer, eu copio. A criança é assim, né? Sim. Você nunca se sente tão amado enquanto você tem uma criança junto com você. Né? Ela te olha com muito amor, muita admiração, não é assim? E na adolescência, esse olhar, ele não muda. Mas ele diminui a intensidade, porque ele também vai ter esse olhar para outras pessoas, né? Vai girando esse olhar também para os amigos, para as outras referências. E a gente acaba tendo uma sensação de vamos dar uma descansada? Já cresceu, né? Vamos, então agora vai sozinho. Mas não é assim. Não é. Sabe aquela frase, Elaine, eu não me lembro agora, me perdoe o autor, mas aquela, né, naquele momento que eu, né, mais me distanciei, era aquele momento que eu mais precisava.
E assim, é exatamente isso que você diz. Até na fase da infância, primeira infância principalmente, depois a segunda ali, né, até os 10 anos, os pais realmente estão mais presentes, vibram junto, incentivam, ou seja, criam pontes, né, para que a criança se desenvolva. A partir ali da adolescência, há uma desconexão muito forte. Aí os pais justificam. Ah, mas eles não querem. Eu convido para sair, mas eles não querem. Eles me criticam. Eu falo, gente, é uma fase mesmo desafiadora, principalmente para quem tem mãe de meninas, né? Quando, por exemplo, coloca uma roupa e a menina adolescente olha e fala, tá ridícula, né? É triste, né? Mas entendam, gente, é nesse momento que eles mais estão precisando da gente, só que de um jeito diferente, Elaine. É isso que a gente precisa compreender, né? Então, por exemplo, nós já fomos adolescentes, nós já passamos por isso. Então, nós temos que nós nos colocarmos no lugar deles e não o contrário, não é possível. Né? A experiência é como um carro com faróis voltados para trás, não é? A gente só vê quando passa. Isso, a gente sabe que muita coisa da adolescência nós também vivemos, como eu falei, de um jeito diferente, talvez, num contexto diferente, mas nós passamos também por esses processos de identificação com o grupo. O grupo social passa a ser o grande modelo social que nós temos, que até então eram os pais. Isso é difícil para os pais, mas se eles entendem que isso faz parte do processo de identificação do adolescente, ele precisa sair mesmo. Ele precisa realmente se desvincular da família para poder ter a sua própria identidade. E eu digo isso para os pais, gente, se plantou aos 6, vocês vão colher aos 16, só que precisa ter paciência, precisa ter cuidado, né? Então, é extremamente importante isso que você falou, a necessidade dos pais criarem formas de conexão. Ah, mas como? A grande pergunta. Gente, convide para sair. Às vezes a gente vai desanimando, né? Faça combinados do tipo, eu me lembro de um combinado que eu tinha com meu filho, né? Que era todo domingo nós vamos à avó. Né? Você tem aí durante a semana várias possibilidades de sair com seus amigos, mas pelo menos num domingo nós vamos visitar seus avós. Almoço de família, né? Geralmente a gente não almoça todo dia juntos, a vida não permite, né? O cotidiano não permite isso. Uma vez, 2 vezes na semana. Tem aquele filme que é muito. Eu gosto ele chama A História de Nós Dois, que é mais para casal, para família, para entender o movimento. Mas tem uma cena lá, Elaine, que é muito interessante, que eles se reúnem à noite e cada um fala o seu alto e o seu baixo. Então, o alto, uma coisa boa que aconteceu, e um baixo, uma coisa ruim. Gente, isso aí é um disparador de conversa com o adolescente. Ali você pode entender muita coisa, né, que está acontecendo na vida dele. Aí, quando você vai como uma escuta curiosa, me conta um pouco mais, como você se sentiu, o que você fez. Olha, eu concordo com isso, filho, mas isso que você fez eu não concordo. Dentro dos nossos valores, isso não é cabível, né? Eu sempre falo, falar com o adolescente, ouvir adolescente não significa obedecê-lo, porque às vezes os adolescentes têm essa fantasia também. Você queria que seu pai te escutasse ou seu pai te obedecesse. Eu trabalho muito isso com eles. Mas ouvir é poder dizer, olha, eu entendo você apesar de eu não concordar. Isso é uma escuta generosa. Por quê? Porque nós temos valores que foram construídos na nossa família e isso sai fora daqueles valores que nós sempre trabalhamos. O adolescente vai errar, gente, eles se atrapalham muitas vezes, né? Eles precisam experimentar algumas coisas para poder, inclusive, verificar se aqueles valores da família realmente são reais, verídicos, né? E eu digo uma coisa, às vezes os adolescentes, uma das queixas dos pais, eles mentem demais, Adriana. E eu falo, gente, vocês já se perguntaram por que eles mentem? Né? Primeiro porque eles não querem ser punidos, não querem ficar sem o celular, principalmente, sem sair no final de semana, sem ir para o clube e tudo mais, mas eles mentem principalmente porque eles não querem decepcionar os pais, né? Porque os pais têm um ideal de filho e na adolescência tem uma coisa que a maioria não vai fazer é cumprir com aquele ideal, né? Suprir aquele ideal. Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, convide o adolescente para sair, mesmo que isso, de certa forma, seja ali cansativo, não deixem de convidar. Façam programas que eles gostem, né? Então, isso que eu ia falar, tem que mudar, né? Porque exatamente. Se eu não tenho mais a mesma... Não é mais uma criança, cresceu. Sim. Eu não posso continuar com as mesmas ideias de passeio. Exatamente. Não combina mais, né? Então, é começar a tentar entender do que ele gosta e a gente não vai entender do que eles gostam se a gente não estiver participando
assistindo alguns filmes juntos, Exata né? série. Séries. Sabe aquela série Os 13 Porquês, que fala de uma garota que Sim. sofre ali várias situações, né? Quando o Arthur chegou para mim falar dessa série, ele tinha acho que 14 anos. Eu falei, faixa etária não é para ele, né? Em primeiro lugar, eu já pensei nisso. Falei, eu não conheço o conteúdo. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos assistir juntos, né? E foi o que aconteceu. Eu também assisti com a minha. Não é, E Elaine? foi bem pesado. Foi bem pesado. Eu pulei, inclusive, a cena e ele assistiu a cena que né, é uma jovem que se suicida. E eu pulei a cena, não dei conta de assistir, né? E aí a gente assistiu junto. E ali nós tivemos possibilidades de muitos papos bacanas, né? Então, por exemplo, né, tem coisa que não é adequado mesmo, né? A gente tem que olhar, até proibir, porque os pais têm uma dificuldade hoje, Elaine, de dizer não também. A gente tem, aí a gente entraria até num outro assunto, mas vamos pensar em modelos de parentalidade. Nós temos dois extremos. Os pais autoritários, que são aqueles eu mando, você obedece, ponto final, é a nossa geração, na maioria das vezes. Nós não tínhamos voz, nós não fomos olhados a partir da nossa singularidade. E tem aqueles permissivos, né? Ou seja, não manda no filho, mas o filho manda neles, né? E os filhos têm tudo que querem. Os dois trazem prejuízos muito significativos na fase adulta, como indivíduos, né? E como sociedade também. Então, a ideia é buscar sempre o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. Estudos sobre a parentalidade, Elaine, baseado aí numa geração que já cresceu, que a permissividade ainda é pior do que pais autoritários. E quando eu falo pais autoritários, eu estou descartando a violência física e verbal, né? Mas que tem ali uma postura mais rígida, né? Bastante firme e tal, e que também não conseguem se colocar no lugar desse jovem. Mas nós temos que reaprender a dizer não. E dizer não é um ato de afeto, muitas vezes, né? A gente sempre fala, não... diga o sim sempre que possível e o não sempre que necessário. Então, também é uma coisa que a gente tem trabalhado isso com os pais, né? Esses dias uma adolescente estava brava com a mãe, brava, porque a mãe não tinha deixado numa festa. A festa era a partir dos 18. Elas estavam combinando de falsificar o RG. Elas já tinham tudo organizado, já tinham até comprado ingresso. Só que essa mãe, obrigada a Deus, foi cuidadosa e foi pesquisar que festa era essa, né? E aí ela entendeu que a festa era para 18 e a menina tem 14. E ela falou, não vai, imagina, eu vou usar a palavra, né? A agressividade dessa menina com essa mãe no dia da sessão, né? Assim, se pudesse estar ali juntas, eu acho que, né, não seria uma boa sessão, uma sessão mais tranquila. Mas essa mãe teve a ousadia ali, a coragem de dizer não para essa filha, porque realmente ela fez o que era melhor. Ela pode não entender hoje, Elaine, né? E tudo bem eles não entenderem. Às vezes os pais também querem tomar uma atitude, querem que os filhos aceitem, né? E agradeçam até. Mas não, gente, os resultados às vezes é a médio e longo prazo. E é só tirar pela nossa história, né? Muitas vezes a gente pergunta, questiona os nossos pais, fala, vou dar um exemplo, eu não aprendi a cuidar de dinheiro. E os meus pais sabiam cuidar do dinheiro deles. Hoje eu olho, eu vejo que eles tiveram, né, sem estudo e conquistaram tantas coisas. Eles tinham conhecimento para passar, mas eu fui aprender, tô aprendendo agora. Então, a gente questiona também. Exatamente. Poxa, por que não me ensinaram isso? Por que deixaram eu me meter naquela confusão? Depois ainda sobra pra gente, não é? Exato. Educação financeira precisa ser ensinado nas escolas, na família em primeiro lugar e nas escolas também, né, Elaine? A gente sabe o quanto os adultos estão se atrapalhando aí com cartão de crédito, com dívidas imensas. Isso é uma coisa a ser ensinada. As crianças não aprendem sozinhas, né? A gente vai aprender depois de adulta, é isso que você está falando. Eu também não tive isso. E meus pais nunca, né, tiveram problemas financeiros sérios. Mas também porque não tinham muito, né? Eu sempre falo isso. Não tinha porque, né, também vai saber. Se tivessem, hoje nós não temos e ainda assim a gente acaba acumulando algumas dívidas desnecessárias, né? Então, assim, é preciso rever isso, né? E educação financeira é uma coisa a ser ensinada para as crianças também. A gente vê essas crianças tendo demais, Elaine. Isso, e aí eu vou falar, né? Estou falando de uma classe socioeconômica favorecida, né? Ok.
Mas a gente tem muitos problemas nessa camada, né, social, né? Não é só numa camada inferior, né? Pelo contrário, a gente está vendo muitas coisas assim bastante tristes e preocupantes numa camada até mais favorecida do que antes a gente achava que era só para uma camada menos favorecida, né? Os problemas eles acontecem em todos os níveis, né? E a gente precisa olhar para isso, né? Bom, é isso. Eu acho que a adolescência, eu acho que enquanto pais nós temos sim que ficar atentos, nós temos, como você disse, procurar estar mais perto deles. Na maioria das vezes é de um jeito que eles nos apresentam. Então, eu sempre digo, né, gente, dá trabalho acordar de madrugada para buscar filho em festa, mas vá. Seja o pai motorista, seja a mãe motorista, você vai conhecer as pessoas com quem ele está se relacionando, você vai verificar se a criança bebeu, se a criança não, o adolescente, né, bebeu ou não bebeu, você vai ver a comunicação que ele tem no carro com as pessoas que estão junto. Então, sempre que possível, façam esse papel, né? Assistam séries, né? Veja que livro que está lendo, se está lendo, né? Começa a ler junto e de repente começa a questionar. Olha, o que você leu? Você gostou? Você não gostou? Não entendi. Traga o adolescente como aquela pessoa ativa mesmo, né? Filho, ó, você entende disso, me ajuda aqui, estou fracassando, né? Eles gostam de se colocar. Lógico, existe a má vontade, né? Às vezes os pais falam assim, Adriana, pelo amor de Deus, é uma má vontade que não sei o que. Eu falei, gente, é porque não é do interesse deles. Porque se for, você pode ter certeza que eles vão fazer da melhor forma possível, sim. né? É promover coisas em casa, né? Liberar o espaço para que eles tragam os amigos em casa. Isso é Perfeito. muito bom. É um momento de observação, porque os amigos vêm e você vê tudo acontecendo ali dentro, né, da sua casa, e você vai entendendo muito da dinâmica do seu filho nesses momentos. Exatamente. Dá trabalho. Vai exigir de você uma noite alterada de sono, às vezes, né? Ter que preparar comida, desembolsar ali um dinheirinho para comprar para todo mundo. Sem dúvida, gente, mas vale a pena. Vale a pena. São memórias afetivas, Elaine. As crianças e os adolescentes estão carentes de memórias afetivas. Você falou dessa festa, né? O meu filho, antes dos 18 anos, ele queria fazer festa, só que ele sabia que a bebida não seria permitido. Bebida e droga inquestionável antes dos 18 na minha casa. Isso é um valor meu. Se há outras famílias que pensam diferentes, tudo bem, gente, vocês vão trabalhar dentro daquilo, do limite, né? Mas na minha família, beber antes dos 18 anos não era um valor permitido. E aí ele falava, você está atrapalhando as minhas relações, porque alguns amigos, ele era o mais novo da turma, alguns amigos já bebem, tal, que não sei. Eu falei, filho, você vai ter que lidar com essa dor. Então, assim, querem vir para assistir uma série, para jogar RPG, eu faço bolo, eu faço torta, eu gasto meu dinheiro no Burger King e tal, mas isso eu não vou permitir. E aí funcionou, Elaine, de certa forma. Quando ele fez 18 anos, que ele inclusive voltou do Canadá, ele falou, mãe, agora eu já tenho 18 anos. Eu falei, olha, então quer saber de uma coisa? Eu não vou dar a bebida. Aí eu mudei a estratégia, eu não vou dar. Quem quiser que traga a sua e seja responsável pela sua. E coloquei alguns limites do tipo, vômito na minha casa não, pelo amor de Deus, é novinha a minha casa, eu não vou aceitar isso. Ah, mas o funk você vai deixar. Claro, é aquela história, eu também não gosto de funk. Aí entra uma questão, será que nós estamos mostrando outros estilos de música para os nossos filhos? Porque eu sei que meu filho escuta funk, mas ele adora escutar as músicas com o pai. Ele tem uma referência boa de MPB, de Raul Seixas, ele tem ali. Por quê? Porque o pai, nas viagens, falava, você escolhe uma, eu escolho outra. E a mãe escolhe uma também. Então, assim, aquela dinâmica. Vou aproveitar, deixa. Se vocês se interessam por esse assunto, clica aqui, porque nós temos um podcast falando só sobre música na educação. E os professores de música que estiveram aqui, eles deram dicas de maneiras de que para trazer outros tipos musicais antes de só falar, não escuta isso é ruim, mas como, né? Então, como se eu não apresento, se eu não ouço dele também? Então, vale a pena dar uma olhada lá. E eu vi, viu? Muitas dicas valiosas, nossa, que belezinha. E é isso, Elaine. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que adoro ler. Desde a barriga, eu incentivo o meu filho a ler.
Até hoje eu não acho que ele é parecido comigo. Ele até lê, mas não é como eu, ou como eu gostaria, ou como eu idealizava, né? Tem isso também. Mas eu tenho a minha consciência tranquila. Apresentado, estimulado foi, agora é a escolha dele. Sim. É que nem a música. Vai gostar de ouvir funk? Vai ouvir funk? Vai. As músicas são tristes, péssimas, gente, são. Se alguém teve curiosidade de a mulher, né, colocada num lugar de objeto, assim, bom, resumindo, eu já ouvi um funk e já discuti com meu filho um funk, assim como eu ouvi um tipo, ai, como que é um outro, não é funk, não é, é um outro tipo de música também, que eu adorei, inclusive, que ele me mostrou e falou, olha, mãe, a mensagem que essa música tá trazendo, O né? trap. Hã? É o trap? É, o trap, isso mesmo. E aí eu ouvi, obrigada. Ai, como é bom ter jovens por perto, né? Ele é Eu tô produzindo Ele- agora um artista de trap. de trap. Ah, que é. legal, é. E aí ele me apresentou, eu não conhecia esse estilo de música, e assim, uma letra muito bacana. E eu falei, bom, não é só coisa ruim que eles ouvem também, a ideia é da gente aprender com eles, Isso, né? essa troca. Só que apresentar. Então, por exemplo, meu marido gosta de música, tem uma memória muito boa, musical, assim, e o Arthur puxou mais pra ele do que pra mim. Então, assim, talvez ele não vá gostar de ler como a mãe gosta, mas vai ouvir boas músicas como o pai ouve. Então, assim, gente, a gente tem que se aproximar, tem que mostrar. Por quê? Eu falo, às vezes, é uma frase que não sei, né? Pode surgir outros efeitos, mas às vezes é melhor o excesso, sem dúvida, do que a omissão. Isso não tenha dúvida. Então a gente tem que se colocar e a gente tem que acreditar que a gente planta tomate e colhe tomate, que se a gente plantou a sementinha, a gente vai colher bons frutos Sim. depois, né? E aí nessa outra festa, só para encerrar, assim, nesse assunto, teve a bebida, porque eles já tinham 18 anos, teve o funk. Eu não saí da minha casa, porque eles até tinham, mas você vai ficar aqui? Eu falei, olha, eu vou transitar um pouquinho, né, pela festa, mas eu respeitei o espaço deles também, porque, né, quem é essa mãe, ainda mais quando é psicóloga, eles ficam mais, né, com mais olho E torto antes ainda. eram as coordenadoras. Nossa. Era muito pior. Pior. Tipo, Crianças não, teve sofreram. grupo, sofreram, Elaine. Teve grupo que eu só soube que existia porque alguém contou. Eu era da mãe do grupo e não estava dentro do grupo porque eu era coordenadora. Que dó. Eles sofrem mesmo quando as mães são coordenadoras ali, né? Eu falo que a gente fica sabendo de coisas do filho que a outra mãe nunca ia saber, né? Porque eles contam. E aí, eu transitei um pouquinho. Eu tomei alguns cuidados, Elaine, né? Que foi água, espalhei garrafinhas de água por toda a casa, doce. Açúcar mesmo, né? Um bombom. Comprei dos melhores doces. Aquela coisa assim, o melhor brigadeiro da cidade. Vamos comprar porque eles vão gostar. E, gente, foi uma festa super bacana. Tinha um jogo, aí ele com certeza, que era de copinho, tinha que jogar a bolinha lá, tem um nome específico, e se acertasse a bolinha, tipo um ping-pong, mas tem um nome específico. É beer pong. É esse mesmo. E aí eles tomavam, né? Não sei qual é a ideia, mas eles tomavam. E funcionou super bem. Molharam meu tapete, eu vi lá, mas também vi eles buscando pano para poder secar. Então, assim, gente, é poder estar atento, é poder participar disso, né? Eu acredito que essa vai ser uma memória afetiva que o meu filho vai levar, né? Que a mãe, na minha casa, minha mãe gostava de ter os amigos por perto. Foi uma coisa que eu sempre batalhei muito para ter, até porque ele é filho único, né? Assim como a Bia, a Bianca, né? Filha única. A gente tem que trazer essa rede para eles também, né? Porque nós não somos eternos. Então a gente tem que ajudá-los a desenvolver redes sociais ali importantes, né? Sim. Uma coisa que funcionou muito comigo também é dizer que eu não sabia como resolver aquela situação. Para ela mesmo, né? Então vinha muitas vezes aquela situação, aquela notícia, aquele comentário que você fala, o que eu faço? Tira o chão da gente, né? É. E eu fiz a escolha entre falar qualquer coisa no impulso ou fazer algo impensado, né, que pudesse me arrepender. E eu dizia, Bia, eu não sei. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Exatamente, Elaine. E depois a gente conversa de novo sobre isso. Pode ser? Eu também sempre dizia assim, que eu nunca tinha sido mãe. Falava, Bi, nunca fui mãe de uma menina de 15. Exatamente. É a primeira vez que a minha filha olha para mim e fala, mãe, eu quero ir em tal festa. Você entende como é para mim? Eu não sei.
Então, vamos com calma, vamos junto. Exatamente. E deu muito certo. Esse lugar de não saber é real, porque nós não sabemos mesmo, É. né? É tudo novo. Eu digo isso para o meu também. Eu não tenho filho adolescente, é a primeira vez que eu tenho, eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente, e é verdade, né? E mesmo que tivesse, Elaine, antes a gente tinha um modelo de educação que servia, era o mesmo modelo, por isso que dava para ter 10 filhos, né? Eu sempre brinco nisso, dava para ter 10 mesmo, copiava um modelo de educação de um para o outro. Não, hoje a gente são filhos diferentes, com características e necessidades diferentes que precisam ser respeitadas. Então, mesmo que eu tivesse uma mais. filha adolescente, São um filho, diferentes. são diferentes. Tem filhos que a gente empurra, tem filhos que a gente segura. Agora, isso que você falou é extremamente importante, é colocar-se no lugar de que está aprendendo, e é real. Né? E é real. Então, tem uma questão que eu acho que os pais questionam, mas eles são mal educados, eles são grosseiros, né? Então, eu acho assim, no momento de uma conversa, a hora que perceber que o desrespeito, né, está fazendo parte ali do contexto, os pais têm que parar. Falar, olha, filho, não dá para conversar agora. A gente está se desrespeitando, e a hora que você se acalmar e a hora que eu me acalmar, a gente volta a se falar. Porque a chance da agressão ali, de uma mágoa muito forte acontecer, é grande. Então, nós somos aqueles que vamos dizer, ó, para. Né? Passou do limite, eu tô brava, eu tô nervosa, eu tô irritada, e se a gente continuar, a gente vai se magoar. Então, isso também é importante, estabelecer limites dentro de uma comunicação que não está sendo um diálogo, né? E é isso, tudo pode ser dito, né? Dentro daquilo que a gente considera como respeitoso, né? O respeito é um valor dessa casa. A gente vai lutar para que isso permaneça. Agora, vai ter os momentos de crise, né? Vai ter os momentos ali que o adolescente se desestabiliza emocionalmente, porque essa é uma característica deles. Eles são muito intensos, eles vivem as coisas numa intensidade diferente da nossa. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, que bobagem isso, para que você tá, né? Gente, é o momento deles. Nós também fizemos isso. Isso, a gente precisa se lembrar da gente. A gente esquece que a gente teve esse momento. Você sabe, Elaine, que é por isso que eu falo como mãe, como profissional, e eu tento mostrar para os pais, né, que estão com filhos mais novos, aí, início da adolescência, eu falo, calma, gente, vamos olhar de uma forma bastante positiva, né? Eu me lembro do dia que eu disse para o meu pai assim, pai, para aqui, que eu desço aqui. Porque eu não queria que os meus amigos vissem meu pai no Fusca Verde. E eu descendo do Fusca Verde. Que, por sinal, hoje eu queria ter com muito orgulho, né? Como as coisas mudam, né? E assim, a gente entende que é amadurecimento. E aí eu presenciei a mesma coisa com meu filho dizendo, mãe, para aqui. Para aqui que eu vou daqui, né? Como quem diz, né? Não quero que você chegue até meus amigos. Aí você fala, mas por quê? Né? Aquela coisa assim, tá me deixando... Nossa, tem vergonha da sua mãe? Aquela coisa assim. E a gente entender que é um processo, né? E que, na verdade, eles têm vergonha do que eu vou falar. Eles morrem de medo do que a mãe vai falar, né? De como a mãe vai se comportar perto deles. Porque isso pode fazer... a diferença de forma positiva ou negativa nas relações que eles estabelecem. Mas a gente, Elaine, está falando da adolescência por entender isso. São vários os desafios. E nós, enquanto pais, temos que entender que é desafiador para a gente, mas é desafiador para eles. E quando o adolescente não está bem, a ideia não é a crítica. Porque às vezes os pais chegam na clínica, nossa, metendo a boca, brigando, nossa, aquela coisa assim, você fala, calma, vamos entender primeiro. Porque, na verdade, esse adolescente pode estar sofrendo. E aí sofre a família, sofre a escola, todo mundo sofre que está envolvido. Mas a gente não pode deixar de olhar. Então, hoje, o número de suicídio na adolescência é assustador, tanto é que os números não são todos divulgados, né? A gente tem as redes online, né, sociais, que ao mesmo tempo que aproximam esses adolescentes de outros adolescentes do mundo, os conectam, também influenciam de forma negativa. Então a gente sabe, né, que hoje o perigo não entra pela porta, né? A gente sabe disso, né? Então saber o que os nossos adolescentes estão vendo, né? Observar as postagens. A gente teve, eu não sei se a gente está com muito tempo ainda, tá, gente? Vocês viram que eu gosto de conversar sobre o tema. Mas a gente teve aí um episódio muito triste, né? Recentemente, né, Elaine? Vamos falar disso, Dri. Foi no dia 27, segunda-feira, né? Isso, foi. Acho que foi segunda-feira mesmo, né? Tem 4 dias. É recente. A Adriana vai falar um pouquinho daquele caso aqui no estado de São Paulo, de um menino de 13 anos, que ele
esfaqueou a professora na sala e ela vai contar pra gente um pouquinho, 13 anos, uma criança, né? É um adolescente, mas a gente leva mais 13 pra infância, pensando mais que está perto de atitudes infantis, né, do que da própria Exatamente. adolescência. Se vocês não viram o caso, ele tá vivo, né? Não é um caso Sim. de que depois se matou, mas fala um pouquinho, Dri, de como estaria uma criança, né, antes dessa situação. Então, né, fatos como esses são muito tristes, né, extremamente tristes, preocupantes, mas eles têm que ser olhados como alerta, né? Então a gente sabe aí o quanto aumentou, né, no Brasil, fora, nos Estados Unidos, né, o número de ataques a estudantes, né, de situações de agressividade e violência dentro do contexto escolar. Só que a gente olha para o fato e aí a gente começa a julgar, né? Então, onde estava o pai desse menino? Onde estava a mãe desse menino? Esse menino devia ser preso, tá vendo? Se diminuir ali a penalidade, né? Em termos de idade, isso vai facilitar o processo. São, de certa forma, ali considerado, assim, de forma pejorativa, né? Como eu não gosto, assim, que palavra poderia dizer? Mas são considerados uma pessoa que, quer ver uma expressão que usava-se muito? Vadios, né? São pessoas ali, vadias, né? Sem família. Não, gente. Primeira coisa, né? O fato ele vem para fazer a gente pensar sobre, né? Refletir a respeito e buscar alternativas e buscar soluções, né? É para o Ministério Público olhar isso e falar, opa, pera, onde a gente tem que mexer? Quando a gente soube que a professora tinha 71 anos, a gente já questionou, essa pessoa podia estar ali numa fase melhor da vida dela e estava dando aula, porque gostava? Talvez sim, que bom, porque hoje 71 anos é uma pessoa ativa, né? Mas isso também foi questionado, né? Então, assim, tem vários fatores ali que geram reflexões importantes para que a Uhum. sociedade tenha um movimento de mudança. Agora, esse garoto, ele já dava indícios, né? Tudo mostra, ele deixou o bilhete, ele postava nas redes sociais, ele falava do bullying que ele sofria desde pequenininho. Então, assim, esse menino, ele não foi cuidado, né? Então, ele é vítima do sistema também. Por mais que ele tenha feito, né, cometer um assassinato, isso tem que ser considerado, isso tem que ter as consequências, no caso, para ele, para a família, né? Ele sendo cuidado agora da forma como deve, mas isso é uma questão que não cabe só ao Estado de São Paulo, isso é uma questão a nível nacional e internacional. Nós temos que olhar, né, para essas crianças que precisam receber ajuda, que precisam, de certa forma, serem olhados, às vezes, de uma forma psicopatológica. Esse menino, provavelmente, eu não li muito sobre o que os profissionais estão dizendo, mas o que eu li, provavelmente tinha ali um transtorno, sofreu uma violência também, então ele é vítima do sistema. Não dá para dizer que uma criança com 13 anos, por tudo que ele relata, por tudo que foi falado dele, né, não justifica o ato dele, pelo amor de Deus, em Hum. hipótese alguma, mas é uma vítima, é mais uma vítima, além da professora, né? Então a gente tem que olhar para isso. Então, ele trouxe sinais. Essas pessoas que cometem o suicídio, gente, né, os adolescentes, às vezes os sinais são muito camuflados, né? Mas eles dão. Né? Quando uma criança chega e fala, eu pensei em me matar, opa, a gente já levanta ali a orelha. Mas como assim pensou em se matar, né? Aí a gente vai identificar se ele se ele só pensou, se de repente ele já tentou, se ele está se cortando, que a automutilação é uma coisa que bastante hoje também, né, que precisa ser olhada, porque é uma forma, na maioria das vezes, de um alívio de sofrimento, uma tentativa, a gente podia falar só disso também, não vou entrar Sim. no tema, né? Mas é algo que eles fazem hoje. Aí é quando a gente. Uma criança que vai, gente, de blusa de moletom em pleno verão na escola, tem a questão dela se identificar com o grupo? Tem. Mas alguma coisa ela pode estar escondendo. Então, observe quando essa criança está em casa, observe o corpo dessa criança, os braços dessa criança, a nuca dessas crianças, né? Veja se não está tendo algo ali que precisa ser visto com mais cuidado. Sim, Então, Dri, eu sempre ouvi falar muito quando a gente fala, né, do adolescente que se machuca. Eu queria contar uma história minha. Eu, na adolescência, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. E eu me cortava.
Uhum. E aí, a gente pensa assim, eu fiz poucas vezes, mas eu fazia no peito. Meu pai Uhum. tinha, aqui, meu pai tinha aquele gilete que era de uma maquininha bem, parecia ferro, bem grossa, grande, que encaixava a gilete Sim, que inteirinha. você Você parafusava, né? isso, Uhum. e eu tirava a gilete e passava. E eu não estava copiando nada de ninguém, porque nunca nenhuma amiga me contou que fazia isso, né? Uhum. Então, não é, a gente ouve muito isso, é moda, eles estão fazendo isso, agora tudo se corta. Não é, não é. Hoje é mais divulgado, hoje chega até aos nossos ouvidos esse tipo de coisa, Elaine. Hoje os adolescentes, eles conseguem falar, né, mais sobre, Sim, e eles conversam sobre eles. Existem redes online que falam da questão da automutilação, da questão de gênero. Eles formam os grupos que podem, né, ali colaborar com aquele momento que eles estão sim, vivendo. Só que às vezes é um grupo que não favorece, né? Às vezes são grupos de adolescentes tentando ajudar adolescentes que não têm condições para isso. Eu já tive adolescente que me pediu ajuda para ajudar outros adolescentes. E hoje ele fala que ele quer ser psicólogo. Eu falo, olha, ótimo, né? Então, por quê? Porque de certa forma ele se sentiu ali importante por fazer esse papel, né? Então, mas Adriana, o que eu faço? Ela falou que ela vai se matar. Aí a ideia é, vamos entender quem que é a rede de apoio dessa criança, desse adolescente, né? Especificamente. Será que não seria melhor você passar o meu contato para ele, para a gente tentar entender? Ó, passa o telefone lá do CVV, que ele vai ser escutado por uma profissional também. Então, assim, a gente tem que ficar alerta, porque eles dão sinais, né? Então, esse menino, ele deu vários sinais que podem ter sido vistos como, muitas vezes, frescura, com falta de respeito, um menino problemático mesmo, tá? Mas um menino problemático, isso significa alguma coisa. Quando uma criança tá ou muito quieta, ou sendo muito agressiva, alguma coisa tem que ser vista ali, gente. Tem que ser investigado, tem que tentar entender. Hoje a gente sabe que os transtornos de humor, de identidade e tal, a gente só pode fechar diagnóstico, nem somos nós, psicólogos, nem neuropsicólogos que fazemos isso, são os médicos, ali no início da vida adulta. Mas eles já dão indícios lá aos 6 anos, entendeu? De que alguma coisa não está indo bem. Então, uma criança muito desafiadora, uma criança muito opositora, uma criança muito agitada, ou uma criança muito retraída, com uma dificuldade de comunicação social ali, algo tem que ser visto, né? Então, a busca pela procura de profissionais, né? Seja o psicólogo, seja o psicanalista, seja um médico, seja um psicopedagogo, se a questão for acadêmica. Por quê? Porque quanto antes a gente intervir, melhor serão os resultados. É aquela Né? sua frase que eu me lembro sempre. Vamos pecar pelo excesso? Exatamente. Vai atrás. Vai Vai atrás. pesquisar. Mal não vai fazer. Não vai. Tem tantos profissionais hoje disponíveis. Vai atrás. Ficou na dúvida, vai atrás. Assim como não saber como lidar com o filho na adolescência e se tiver qualquer pulguinha atrás da orelha, procurar, né? Exatamente. Procurar Exatamente. ajuda. Dri, como que é um adolescente com depressão em tratamento? Como que funciona? Elaine, ok. Então, assim, a depressão, ela vem, né, com dois principais acompanhamentos, que é o médico e o psicoterápico. Então, o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico, né? Por que que tem que ser os dois, né? A psicologia aliado com a psiquiatria, que o psiquiatra hoje é o principal, né, médico ali, é o médico que é responsável por cuidar dos transtornos do neurodesenvolvimento, dos transtornos mentais, né, transtorno de humor, personalidade. Então, esse é um profissional importante a ser buscado. Mas por que que é importante ter essa aliança? Porque o remédio, ele vai tratar o sintoma, né? Ele vai ajudar ali no metabolismo do indivíduo, né? Nas questões de neurotransmissores, ele vai atuar a nível neurobiológico ali, porque sendo uma doença, precisa ser cuidada a partir da medicação. Agora, ele vai cuidar dos sintomas, mas ele não vai cuidar da causa. O que está levando este adolescente a desenvolver um comportamento mais depressivo e a chegar a ter uma depressão? Fatores hereditários, né? Se a família tem alguém ali que tem depressão, isso é um fator de risco, né, para o adolescente. Tem que olhar para isso, né? Então, outras questões, né? As questões sociais, econômicas que essa criança vive, esse adolescente vive, né? As relações parentais, que tipo de relação parental essa criança, esse adolescente também, né, estabelece, ele tem, né, como
como modelos. Então, se sofreu algum tipo de abuso, né? Se sofreu algum tipo de bullying, cyberbullying, ou se está sofrendo, isso não foi trabalhado. Então, assim, a psicoterapia, ela tem que estar unida à psiquiatria, né? Isso não tenha dúvida. Só a medicação medicação vai ajudar. Então, assim, às vezes os pais chegam muito receosos, Elaine, para aceitar. Eles até aceitam a terapia, mas quando a gente encaminha para um psiquiatra, entende que é uma questão ali já da depressão, eles ficam muito receosos. Mas meu filho vai ficar dependente, mas você vai ter que tomar remédio de faixa preta, que são discursos que a gente ainda ouve. Mas ele não é louco, como que vai no psiquiatra, né? Aquela coisa toda. Gente, entenda, uma criança que está com depressão, ela precisa da medicação, inclusive para desenvolver os recursos que a psicoterapia vai tentar ali ajudá-los, né? Às vezes a criança está tão depressiva que ela não vai usufruir apenas da psicoterapia. Então eu falo, gente, calma, né? A criança, hoje a gente tem medicamentos, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, nós temos excelentes profissionais aqui, né, na região e tudo mais, e existem muitos profissionais também fazendo um trabalho bacana social, divulgando isso. Eu queria citar 2, posso? Claro. Eu vou correr o risco de deixar alguém magoado, mas aqui na nossa região a gente tem a doutora Gabriela, a gente tem a doutora Letícia Missi, doutora Gabriela Borges, doutora Letícia Missi, e eu tenho um parceiro lá da clínica, que é o doutor Tiago Figueiredo, que é psiquiatra da infância e da adolescência, que supervisiona os nossos casos. E toda vez que a gente vai conversar com eles, a aliança entre a psiquiatria e a psicologia é indispensável, né? Então, assim, buscar esses profissionais, mesmo que seja só para uma orientação, a princípio, né? Mas quando ele identifica que é um caso já de uma doença mesmo, né? Já é psicopatológico, tem que entrar com essa medicação. E a criança não vai precisar da medicação pro resto da vida, gente. Essa coisa de que vai tomar remédio pro resto da vida, não vai. A gente tem hoje muitos medicamentos, uma qualidade também, porque é um investimento muito bacana, né? Assim, da farmacologia, né? E a gente sabe que tem medicamentos que vai atuar ali imediatamente, às vezes, né? De uma forma muito mais rápida. Tem aqueles que os efeitos já são a médio e longo prazo, que cada médico vai olhar e vai entender para qual caso seria. Mas a gente sabe que, na maioria, já precisa entrar com essa medicação para poder, inclusive, usufruir da psicoterapia. Então, o tratamento é esse, a observação dos pais, da escola, porque não é só a família responsável, tá, Elaine? Por identificar que esse jovem não está bem. A escola ocupa um lugar muito importante. Os professores são essenciais. Se eu tenho um adolescente que só dorme na sala de aula, não é um adolescente preguiçoso, gente. Não é um adolescente. Ele devia estar ali conversando, interagindo, trazendo os assuntos, né, para discussão. Então, se ele está dormindo, se ele está ali só com o fone de ouvido, se ele fica sozinho no recreio, se ele postou algumas coisas estranhas, o menino postava, né? Eu vi, né, quando eu li esse garoto, ele postava dizendo mesmo que ele estava se preparando para um ataque, né, para uma vingança. Assim, ele avisou, né, praticamente. Exatamente, ele gritou. Que o adolescente grita, né? Às vezes um grito que não sai com som, mas grita. E aí tem essa questão, né? Então os professores também são responsáveis. Então, a primeira questão é o olhar, esse olhar mais cuidadoso, essa escuta mais generosa. Às vezes um professor pode mudar a vida de um adolescente, de uma criança, de um adolescente, né? Só de falar, está tudo bem, e se esse adolescente, ele pode ser, sim, o grande salvador dessa vida. Então, assim, os professores ficarem atentos, os profissionais ficarem atentos, esse é o primeiro cuidado. Daí, poder procurar essa família, poder direcionar essa família, que muitas vezes, já falei, não fazem porque não querem, mas porque não sabem o que fazer. Então, a orientação é extremamente importante. E aí, chegou nesse profissional, esse profissional tem que ter esse olhar, né? Esse olhar multidisciplinar, de uma equipe para trabalhar junto com ele. Às vezes, uma equipe que envolve ele, o psicólogo e o psiquiatra. Às vezes amplia, às vezes precisa de um acompanhamento ali acadêmico também, né, entre outros. Precisa ajudar na prática de esportes, muitas vezes, porque a gente sabe que hoje o esporte tira o adolescente de lugares de risco, né? E assim, e trabalhar com essa questão da autoestima do adolescente, porque quando o adolescente, por mais que eles se acham, às vezes os pais falam, eles se acham, né? Na verdade, autoconceito e autoestima às vezes está lá embaixo. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Primeiro é o nosso olhar e nossa escuta generosa e cuidadosa.
E aí a intervenção, né, que começa com a escola, começa com a família e depois se vai para um profissional especializado e aí esse profissional também é responsável de buscar outras alternativas. A depressão não tratada, Adri. A depressão não tratada, Elaine, eu me emociono, porque uma depressão não tratada pode fazer com que a gente perca esse jovem. E nós não podemos deixar mais jovens cometerem esses tipos de atos, como foi esse garoto que perdeu a vida dele também, né, de certa forma. E nós não podemos perder mais nossos jovens com tanto potencial que eles têm. Então, eu me emociono porque é isso, a depressão não tratada, um caminho bastante difícil. E eu acho que seu choro tem um pouquinho da sensação de saber como é possível e como você tem Exatamente. resultados excelentes com o adolescente. É Exatamente. fantástico trabalhar com adolescente. E assim, a gente tem que olhar o que o adolescente traz, né? Claro, é como eu falei, Elaine, eles são desafiadores, às vezes a gente fala, meu Deus do céu, até pro terapeuta acontece, às vezes eu saio e falo, Jesus, eu não vou dar conta. Né? Ainda quando eles são muito opositores, né? Então, assim, eles dão trabalho. Eu falo que atender adolescente dá bastante trabalho. Mas a gente tem que gostar do adolescente. Então, assim, se você não gosta do adolescente, não atenda adolescente, em primeiro lugar, né? Porque você tem que se envolver. Eu acho que, assim, eu sempre falo da importância da boa formação, né? Do estudo, de buscar profissionais sérios, né? Que tem ali todo um esforço de buscar supervisão, de se aprimorar ali dentro do trabalho deles. Mas antes disso, a gente tem que buscar profissionais que gostam do que fazem, porque a principal coisa, eu acho, é o afeto. Né? Antes a psicologia era vista, né, Elaine, assim, o psicólogo muito distante do paciente. Hoje a gente já sabe que não é assim. Tem que ter conexão também. E se eu já cheguei a dizer, olha, eu não estou conseguindo ajudar, procura outro profissional, talvez vá se identificar melhor com um profissional, né, que não foi comigo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Ou às vezes eu falo, olha, não quer terapia, né? Tá boicotando, tal. A gente tenta ajudar os pais nessa hora, se o adolescente é muito resistente para vir. Mas assim, tem que gostar. Eu acho que para atender adolescente, tem que gostar do adolescente em primeiro lugar. Né? Tem que sair dessa ideia de que ele é um aborrecente. Ele não é um aborrecente, ele merece tanto respeito quanto nós merecemos. Né? Não dá para exigir dele algo que a gente não está dando. Sim. Mas é isso. Ai, muito bom, Dri. Eu agradeço falar de um tema que eu gosto tanto, que eu tenho estudado bastante. Tem muita gente estudando, tem muita gente. Queria deixar, né, a indicação do livro A Geração do Quarto, do Hugo Monteiro Ferreira. Tem o Dr. Siegel, que escreveu O Cérebro do Adolescente, que traz uma nova ideia ali das questões a nível neurobiológicos mesmo da adolescência, dos desafios para eles também. Tem muita gente escrevendo sobre, muita gente boa. Então, assim, hoje a gente tem muito mais conteúdo do que nós tínhamos há 10 anos atrás, não tenha dúvida disso. E você falou do livro, do seu livro. Sim. Olha lá, como eu sou boa marqueteira, né? E eu tenho, na verdade, eu faço parte de uma comunidade que se chama Encorajando Pais, que é a idealizadora é a Aline Sestaroli. E essa comunidade é um presente para mim. Então, eu pude elaborar um jogo junto com ela e mais uma amiga que chama Conecta Família, que trabalha esses princípios de uma educação, de uma parentalidade mais gentil, mais respeitosa com nossas crianças e adolescentes. E eu tenho 2 capítulos, né? Eu falo que eu vou ter o meu livro ainda, mas é uma coisa, sabe, sonho a médio e longo prazo, Elaine? Ainda não está no momento. Mas que tem 2 capítulos que eu falo da adolescência. Um capítulo tem um adolescente no meu ninho e agora, e eu falo da importância da conexão, né, da importância da gente criar pontes com esses adolescentes, e o outro traz esse caso que eu relatei um pouquinho do bullying lá no jogo de vôlei, que fala o olhar atento às relações sociais dos nossos adolescentes, que foi um dos motivos que causou esse terrível desastre aí nessa situação, que as relações sociais dessa criança estavam, né, prejudicadas. Adri, a gente consegue achar na internet o livro? Para comprar na internet, o Isso. Encorajando Pais, consegue. Eu tenho o volume 2, então, assim, se alguém se interessar, pode me mandar lá no Instagram. Meu Instagram é esse nome enorme, Adriana Pereira Rosa Silva. A gente vai deixar o link aqui, então, na descrição do vídeo. Isso, Tá eu agradeço. E assim, gente, a ideia é divulgar, né? Divulgar ali conteúdo para que os pais possam buscar ajuda, se necessário. Tá bom?
Muito obrigada, Ai, Dri. bem, obrigada. Eu. Nossa, foi um prazer, uma alegria. Eu espero que vocês tenham gostado. Que a gente Eu adorei, tá, Elaine? Eu gosto de falar, Gostou? né? Então, se quiser me convidar para outros temas, só tem que ter paciência, porque eu falo bastante. Imagina, foi uma delícia. E que a gente pare para pensar, né? Que falta ali mais um pouquinho para o nosso filho se tornar um adulto. A gente tem ali mais um esforço, né? Não que a gente não vai ficar do lado enquanto eles estiverem adultos, mas é uma fase muito importante que a gente pode fazer uma diferença tão grande. Sem dúvida. E entender que ninguém sabe. Não é só você que está perdido, perdida. Nós estamos, pais de adolescentes estão perdidos, mas tem como encontrar ajuda. Sim, sim. Né? E não sentir vergonha e ir atrás, porque a gente, é igual a Adriana falou, quem está errando na tentativa de acertar, Sim. né? Uhum. E se a gente consegue dar um passo mais certeiro, pode tirar dor, pode aliviar e resolver essa situação de uma maneira mais rápida, porque pode ter alguém em sofrimento. Tem muitos Né? adolescentes, Elaine. E é isso, eu acho que nós estamos aqui nesse mundo, a gente começou até antes de começar a gravar, a gente estava falando nisso, né, para desempenhar a nossa missão, né, e eu acho que a nossa missão enquanto adultos nessa sociedade hoje é ajudar nossas crianças a se tornarem adultos melhores, então começa lá desde o pequenininho, então eu falo muito da primeira infância, né, eu acho que é um tema legal para se trabalhar aqui com outro profissional, tal, mas é importante sim trazer a primeira infância como o nosso olhar ali mais específico e poder entender que o que a gente faz lá na primeira infância, a gente vai colher bons resultados, né? E que os adolescentes vivem aí um momento desafiador para eles também. Dri, nós vamos deixar o seu @, né? Quem quiser ver um pouquinho do trabalho da Adriana. O @ da clínica também. Como que é o nome da Sim, clínica? a Clínica Viver e Ser. Viver e Ser, aqui em Isso. Mogi Guaçu. Isso. E- Aqui em Mogi, eu acho que nós somos a única clínica que trabalha com terapeutas familiares. A nossa formação é em terapia familiar mesmo, direcionada para isso, né? Muito bacana. E eu agradeço de verdade o Alex. Alex Obrigado. mesmo, né? Isso mesmo. O Alex, a Elaine pelo acolhimento. E é isso, gente. Vocês estão no caminho certo. Nós temos mesmo que buscar formas de divulgação de bom conteúdo. E eu vi aqui os podcasts, não vi todos, mas os que eu vi eu gostei. Tá bom? Muito obrigado, Dri. Agradecendo você e pedindo aí pro pessoal se inscrever e também divulgar o canal lá de vocês, né? Sim, e eu vou divulgar o de vocês também, tá, gente? Isso. Né? Como é o canal? Como tá? Tá canal Clínica Viver e Ser. Tá como Clínica Viver e Ser. Isso. Uhum. Então, pessoal que estiver assistindo aí, segue lá também. Tá começando, nós estamos assim, nascendo ainda, mas a ideia é ampliar esse trabalho de divulgação também. Muito bom, muito bom. Bom? Obrigada, pessoal. E a gente se encontra no próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, porque assim a gente, né, é um incentivo para que a gente continue promovendo encontros como esse aqui. Um grande beijo e até a próxima. Até.